O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra um ex-secretário do governo do Maranhão, Raimundo Cotrim, além de um advogado. Cotrim é apontado como a fonte do jornalista Luiz Pablo em reportagens feitas contra o ministro Flávio Dino, que também faz parte do STF. Essa apuração é do analista da CNN, Caio Junqueira. A decisão foi expedida por Moraes em atendimento a uma denúncia formulada por Dino. A informação foi confirmada à CNN Brasil pelo advogado de Cotrim e pela assessoria do STF, que acrescentou que a medida foi pedida pela Polícia Federal e teve aval da Procuradoria-Geral da República. O jornalista Luiz Pablo havia sido alvo de busca e apreensão em março, depois de ter feito reportagens denunciando um suposto uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino e por seus familiares. Cotrim é delegado aposentado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão e ex-deputado estadual, além de adversário político de Dino. O ex-secretário está preso sob a acusação de obstruir uma investigação de homicídio. Ele nega essa acusação. A CNN Brasil procurou oficialmente o STF e aguarda uma posição sobre o assunto. Aliados de Dino afirmaram que as reportagens tratam de um veículo particular de Dino, não de carros oficiais, e que o jornalista cobraria R$100 mil para publicar reportagens. Luiz Pablo negou essas acusações. O jornalista investigado no Supremo diz que querem sua destruição profissional e critica a decisão. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Alexandre de Moraes autorizou mandados de busca e apreensão contra uma pessoa. Esta pessoa chamada Raimundo Cotrim, que é fonte do jornalista Luiz Pablo, que realizou reportagens sobre um suposto uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino. Basicamente, é isso. Reportagens que queriam entender se esses veículos foram utilizados de maneira regular ou irregular. O que acontece a partir de agora? O jornalista se manifestou sobre esse assunto. Ele afirmou que as medidas contra Raimundo são muito graves, e vou deixar aqui uma das matérias em destaque, e que pretendem destruí-lo profissionalmente. Luiz Pablo ainda ressaltou que futuras fontes poderiam ter medo de passar informações para ele e que isso poderia prejudicar o trabalho dele. O jornalista disse que sua denúncia contemplava o interesse público e que apresentou provas das irregularidades, que não foram investigadas pelas autoridades. O que diz a assessoria de Flávio Dino? A assessoria do ministro do Supremo, que já foi governador inclusive do Maranhão, nega qualquer irregularidade no uso do veículo, afirmando que se tratava de um carro blindado cedido pela Secretaria de Segurança do Supremo dentro de um acordo de cooperação com tribunais do país. Luiz Pablo afirma, portanto, que as fontes terão medo, como eu citei para vocês, de passar informações e que o trabalho será prejudicado. Aqui embaixo tem toda a matéria, ó. Ele está baseado no Maranhão. Luiz Pablo publicou uma série de reportagens nas quais afirma que um carro oficial do Tribunal de Justiça do Estado teria sido utilizado pela família do ministro Flávio Dino para se deslocar pela cidade. Como eu falei, a assessoria, por sua vez, diz que isso faz parte do rito habitual, que é um carro blindado da Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal e que não tem a ver com a afirmação que foi feita pelo jornalista. Quando a gente fala, eu citei para você a questão em si de Flávio Dino, o trabalho investigativo, a decisão de Moraes. Vou aqui me ater agora à questão do sigilo da fonte. Eu falei na abertura do jornal e repito agora. Claro que a gente tem que ir com parcimônia no assunto, porque a gente está falando sobre... quando você fala sobre sigilo da fonte, todos os nossos analistas aqui durante o jornal, eles compartilham apurações. Mas eles não falam quem é a fonte, porque eles têm assegurado por lei, isso é o básico, o sigilo da fonte. Eu também não posso chegar aqui e dizer, fulano, quem te contou isso? Não vou fazer isso, porque ele não pode dizer
porque é uma fonte, e a fonte só é fonte porque sabe que o nome também não vai ser revelado, e isso é importante, isso faz parte do que você vê todos os dias no jornalismo, e grandes reportagens se dão por apurações com pessoas diversas que fazem parte de poderes e que são as chamadas fontes. Agora, toda essa questão aqui tem uma interpretação de compreender o que é um trabalho investigativo e o que é uma perseguição. Aí tem um debate mais sensível para compreender isso. O que é que motivou um ministro a autorizar busca e apreensão contra uma pessoa e a ter de expor o nome da fonte? O que é que existem de provas para embasar que isso aqui não está quebrando um sigilo que é previsto por lei? Essa discussão também provocou manifestações de entidades do setor. Tanto que, em nota conjunta, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais, juntas nesta nota conjunta, afirmam que a medida de Moraes é preocupante e pode atingir a garantia constitucional do sigilo da fonte. As entidades destacam, e você vai ver aí até a matéria que nós temos, tá? Destacam que a proteção ao sigilo da fonte é assegurada pela Constituição e que deve ser respeitada, independentemente do veículo de comunicação ou da linha editorial desse veículo de comunicação, tá? Sobre este assunto, nós, aqui da CNN, ouvimos uma advogada especializada em direito constitucional, a Vera Chemin. Separamos um trecho e você vai ver agora comigo aqui no live. Em primeiro lugar, nós temos que ressaltar a relevância do sigilo da fonte como instrumento fundamental, importante para o exercício do jornalismo. Tanto é importante que esse sigilo tem que ser resguardado, segundo prevê o inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E o que é um direito fundamental? É um direito que não pode ser restringido e tampouco eliminado. Então, nós temos aí claramente uma previsão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da própria Constituição e da doutrina, no sentido de que o Estado não pode exercer, em hipótese alguma, um controle sobre o jornalista. Ao exercer esse controle sobre o jornalista sem qualquer fundamento jurídico plausível, o Estado está automaticamente impondo uma censura prévia tanto ao jornalista quanto à sociedade civil. Vocês ouviram, então, a opinião da especialista. E aí, no meio desse caminho, nós tivemos também, isso aqui eu estou recuperando uma outra matéria que é do Caio Junqueira. Aliados de Dino disseram, semanas atrás, à CNN, que o carro particular do ministro era seguido, ou seja, estava sendo perseguido, e que, portanto, não se trata de utilização de carros oficiais. Além disso, o jornalista cobraria R$100 mil para publicar as reportagens. E aí, reitero, questionado, Luiz Pablo disse à CNN que nunca seguiu o carro do ministro e familiares, que a utilização de carro oficial por parte dele e familiares é um fato comprovado e que nunca recebeu dinheiro para publicar reportagens contra o ministro. E aí, sem ser repetitiva, mas já sendo repetitiva, enquanto eu chego aqui no Telcure, a assessoria do ministro disse que não é um carro exatamente usado de maneira ilegal, que é um carro da Secretaria de Segurança do Supremo, que é habilitado para tal, inclusive é blindado. E por recomendação da Secretaria do Supremo. Porque ele recebe muitas ameaças. Bom, todos os ministros do Supremo têm de ter um esquema muito diferente de... A justificativa foi que foi um reforço solicitado pela Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal, enquanto o ministro estivesse no Tribunal de Justiça, enquanto o ministro estivesse no Maranhão, para a utilização dos carros blindados do Tribunal de Justiça. Que debate, né, Theo? Porque aí tem essa questão de você ter o sigilo resguardado da fonte, lógico, e ao mesmo tempo essa acusação ou suspeita de que não era
o jornalismo, que era, na verdade, uma perseguição e que ainda ia ganhar dinheiro. Ele nega que ia ganhar dinheiro. Dos dois lados, todo mundo nega, e agora é compreender como é que vai caminhar isso daqui para frente, né? Exato. É um tema muito complexo que envolve garantias constitucionais de sigilo de fonte para jornalista. Não à toa, as principais entidades e associações de classe dos jornalistas defenderam a atividade do jornalismo profissional, demonstraram preocupação com a decisão. Mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, que vem exposta a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, com a diferenciação entre trabalho jornalístico e uma perseguição política. E aí é o crime que vem sendo apurado no âmbito dessa investigação. Foi uma representação da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. A bola foi passada para a PGR, que concordou com a deflagração da operação, e o ministro Alexandre de Moraes autorizou a busca e apreensão nesse ex-secretário de duas pastas do governo do Maranhão, o Raimundo Cotrim, que é supostamente a fonte do jornalista Luiz Pablo, que tem um blog lá no Maranhão e que, entre outras coisas, aponta ali malfeitos ou supostas irregularidades no governo e entre os personagens do estado do Maranhão. Ele próprio, jornalista, já havia sido alvo de uma busca e apreensão em março desse ano. Naquele momento houve a apreensão do celular dele, de equipamentos eletrônicos, já houve uma consternação também de parte dessas associações de classe e entidades de jornalistas. A partir da análise do material que foi apreendido naquela operação, a Polícia Federal solicita a deflagração dessa nova operação, porque aí eles viram nas trocas de mensagens repasse de recursos, que teria sido feito por meio de uma pessoa interposta do Raimundo Cotrim ao jornalista, e aí com isso a polícia suspeita que houve um financiamento para publicação das reportagens. O jornalista rechaça essa possibilidade, diz que não recebeu dinheiro para escrever contra o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. E para aumentar toda essa confusão ainda, que já é muito complexa, porque a gente está falando de algo que está previsto no inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal, que é a garantia de sigilo da fonte do jornalista, e aí isso blinda não só o jornalista, como também a fonte. Isso é o que na nossa profissão faz e deixa a pessoa que quer contar alguma coisa confortável para contar, porque sabe que está blindado o sigilo da fonte quando a pessoa pede off, enfim. Para além dessa complexidade que envolve o trabalho jornalístico, há também uma questão política por trás. A gente está falando do Estado que foi governado pelo próprio ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O Raimundo Cotrim, que foi alvo da operação que foi deflagrada, ele já está preso com tornozeleira eletrônica, cumprindo uma prisão preventiva determinada pelo próprio ministro Flávio Dino. Não bastasse, ele era secretário de um governo que já foi aliado, de um governador que já foi aliado do Flávio Dino, houve um rompimento, então hoje são adversários. O grupo político do entorno do Flávio Dino, que já foi político e hoje é ministro do Supremo, é um grupo que faz hoje oposição e tem um rompimento declarado com o atual governador do estado do Maranhão. Então, há uma série de camadas que deixam esse caso ainda mais complexo. O Cotrim teve a determinação da prisão vinda por parte do ministro Flávio Dino, e aí nessa outra investigação, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, há a determinação de busca e apreensão contra esse ex-secretário. Então, para além da questão jornalística, do que prevê a Constituição, da discussão sobre se é um trabalho investigativo, se é uma perseguição política, como suspeita a Polícia Federal, há ainda esses clãs do Maranhão, rompimentos de ex-aliados políticos que hoje já não se dão tão bem como se deram no passado. Deixo aqui para vocês, então, a sugestão também de matéria. Entenda a decisão de Moraes sobre busca contra a fonte de jornalista no Maranhão. A medida foi pedida pela PF, teve aval da PGR. A defesa alega risco ao sigilo da fonte, enquanto o gabinete de Dino fala em monitoramento ilegal do ministro e da família. Certo? Dito tudo isso, 10h10. Obrigada, Theo Cury. Explicamos aqui a vocês este assunto. Eu te conto agora que os Estados Unidos estariam considerando novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Informação foi divulgada pelo jornal britânico Financial Times. A notícia é destaque no site da CNN Brasil.
Segundo o jornal, a possibilidade de voltar a sancionar o juiz ocorreu após Moraes autorizar buscas contra o jornalista Luiz Pablo e contra fontes dele. Luiz Pablo publicou reportagens contra Flávio Dino, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes alega que as informações da reportagem foram obtidas e divulgadas de forma ilegal. A CNN Brasil entrou em contato com o STF e aguarda um posicionamento. Vamos conversar então com Caio Junqueira sobre esses detalhes dessa informação. Caio, mais uma interferência, a gente pode dizer assim, dos Estados Unidos em relação ao STF, mirando mais uma vez também o ministro Alexandre de Moraes? Vamos lá, Carol, tem várias camadas aí possíveis para a gente fazer essa leitura. Primeiro que tem uma expectativa grande no governo Lula de que daqui até o segundo turno das eleições haverá algum tipo ou alguns tipos de interferências dos Estados Unidos na política brasileira. Essa seria uma delas, mas muitas outras são ventiladas também ali. Eles temem muito essa forma como Trump possa, de alguma maneira, intervir aqui na agenda política brasileira, e está aí um caso possível de interferência, de algum tipo de aplicação de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo aspecto, nos núcleos bolsonaristas, há essa previsão, essa informação circulou muito durante essa semana, depois de quarta-feira, quando teve a busca e apreensão contra o jornalista Luiz Pablo, né? Já na quarta-feira, alguns bolsonaristas ali já diziam dessa possibilidade. Então, nos dois principais grupos políticos brasileiros, isso já é, de alguma maneira, esperado. E do lado do Supremo Tribunal Federal, a gente vê tanto o ministro Alexandre quanto o ministro Flávio Dino defendendo a operação, estão ali meio que quase que isolados dentro do Supremo, do que a gente tem de informação. É um grupo minoritário que entende que essa ação foi correta, mas deve haver algum tipo de recurso e algum tipo de reanálise dessa decisão, seja pela turma, como defende o ministro Alexandre de Moraes, seja pelo plenário. Mas a gente conversou ao longo do fim de semana com juristas, né, até ex-ministros, ministros aposentados do Supremo, que foram unânimes praticamente em relação ao posicionamento contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas agora a gente está falando de sanção vinda aí dos Estados Unidos. Vamos ver como é que o STF vai reagir mais uma vez. Obrigada, Caio.